Bom, vamos lá. As Backrooms. Você já deve ter escutado esse nome, a não ser que você tivesse soterrado durante os últimos 7 anos. Todo um conceito e fenômeno na internet que começou em 2019, por um post estranho no 4chan. Se você não tomar cuidado e sair da realidade nas áreas erradas, acabará nas Backrooms, onde não passa do fedor de carpete velho e úmido, da loucura do mundo amarelo, do ruído de fundo infinito das luzes fluorescentes do zumbido máximo e de aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias segmentadas aleatoriamente para ficarem presas. Deus te salve se você ouvir algo vagando por perto, porque, com certeza, já ouviu você. E sim, foi exatamente assim que isso começou. Especificamente em 12 de maio de 2019, um completo anônimo postou isso no 4chan, com a imagem de um lugar amarelado anexado. Quem ou o que é esse anônimo é um completo mistério, e também a motivação dele postar isso, podendo ser de fato só uma tentativa de criar uma creepypasta. E se for esse o caso, funcionou. Assim, desde então se foi criada muito mais coisa com o nome de Backrooms, jogos, séries e até mesmo um filme. Mas o nosso foco de hoje são as wikis, especialmente o Wikidot. No início dos tempos, quando Backrooms estava se consolidando como uma creepypasta e uma história sem dono, foi criada um wiki no fandom, feita para organizar e criar uma história para as Backrooms. Porém, tinha um grave problema. A moderação que administrava o Wikifandom não era tão boa assim, o que fazia permitir que histórias ruins fossem se criando à torto e à direito. Isso gerou uma grande insatisfação em parte da comunidade, que juntos decidiram criar sua própria wiki, criando uma nova história das Backrooms juntos. Uma história comunitária, sendo que é chamado as Backrooms do Wikidot. O Wikidot em si é um site similar ao fandom, feito para hospedar wikis, como por exemplo a wiki de Fundação SCP, tendo um padrão um pouco mais elevado de qualidade em comparação ao fandom, na maioria das vezes. E então assim foi fundada a wiki de Backrooms que vamos abordar nesse vídeo. Mas antes, existe algo que preciso falar para vocês. Não existe uma história certa de Backrooms. O que existe são diferentes histórias e conceitos que apenas possuem o mesmo nome e características similares, como a estética de espaços liminares, criaturas estranhas e anomalias impossíveis, como simplesmente atravessar uma parede ou coisa do tipo. Agora que temos isso explicado, a gente vai para o verdadeiro assunto desse vídeo, o nível 0 das Backrooms. Você acorda com o som áspero das luzes fluorescentes zumbindo e o fedor rançoso do carpete encharcado. Um labirinto árido e extenso se estende diante de você, inquietantemente amarelo, frustrantemente aleatório. Você pisca e os corredores mudaram de posição, ainda agarrados à sua quietude vazia. Pise com cuidado, andarilho. Esse lugar é tanto um túmulo quanto uma fronteira. O nível 0 é a classe de sobrevivência 1, sendo seguro e protegido, mas com entidades não confirmadas, podendo ou não existirem. O nível tem o nome oficial de O Limiar, mas é muitas vezes apelidado de O Inferno Amarelo. O nível 0 se apresenta como um labirinto, que lembra as salas dos fundos comumente encontradas em escritórios ou pontos de venda. Ele ganhou esse apelido devido à cor doentia do papel de parede e aos tapetes cheios de mofo que decoram o nível. Aqueles que têm o azar de passar pela suave camada da realidade podem se perder nas passagens aberrantes do nível 0. Este é o primeiro nível dos Backrooms e, muitas vezes, o último para aqueles que conseguem entrar. Muitos são pegos desprevenidos enquanto tropeçam por quilômetros e quilômetros de salas, corredores e escadas segmentados aleatoriamente, cada um tão cansativo quanto o anterior. Isso se torna um empreendimento torturante, considerando a monotonia entorpecente da jornada. O infinito é incompreensível para a mente humana, e ainda assim,
Ele encapsula todos os aspectos do nível zero, desde as variações em sua arquitetura até seu tamanho extenso. Ele alimenta seu vazio devastador, infectando a mente com um delírio maligno que lentamente consome a pessoa até o seu âmago. Os ecos sombrios da liminaridade agarram o coração, alimentando toda essa loucura. Aqueles que entram tornam-se andarilhos, presos num mar de isolamento e paranoia, com as suas vidas muitas vezes interrompidas pela desidratação ou pela fome. O nível zero é labiríntico por natureza. A travessia pode ser um trabalho desafiador devido à enorme expansividade do nível e ao fato de que o labirinto mudará e se deslocará à medida que se avança. Quanto mais tempo se passa entre seus salões dispostos de forma aleatória, maior a probabilidade de encontrar anomalias na arquitetura. Não há uma maneira infalível de escapar desses corredores assustadores. A perseverança é a melhor chance de sair vivo. Apesar da estrutura geral do nível zero, existe uma infinidade de variações em sua arquitetura. Embora esta não seja uma lista exaustiva, estas são as anomalias estruturais mais comuns. Os arcos. A primeira diferenciação notável são as paredes claras com buracos de arco decorando-as. Embora não sejam particularmente notáveis além de estética, eles geralmente aparecem em becos sem saída ou adornam salas de transição. A profundidade do carpete é notavelmente extensa nessas seções, tornando a travessia potencialmente mais desafiadora, dependendo da exaustão e da quantidade de fluido preso no carpete. Alguns arcos podem ser largos o suficiente para uma pessoa pequena descansar, mesmo que por pouco tempo, para permitir um alívio do chão molhado. As salas do arco são as mais estáveis, elas tendem a não se mover ou mudar atrás de você, o que pode ajudar os andarilhos a se orientarem. Parecia que eu tinha caminhado por dias, talvez eu tivesse, é difícil dizer. Há tanta mesmice que, depois de um tempo, tudo se mistura em um grande borrão amarelo. Tudo que eu sei é que meus pés doíam mais do que eu imaginava ser possível. E aqueles arcos foram o primeiro e único alívio que tive antes de finalmente cair no nível 1. Meus pés estavam inchados, eu estava desidratado e tive uma sinusite que não parou por semanas. Mas eu sobrevivi. Acho que é isso que vale. Os pilares. Ocasionalmente você encontrará enormes salas de pilares. Às vezes, elas podem se estender por quilômetros e sempre aparecerão em um padrão de treliça ou grade. Embora geralmente sejam fáceis de explorar, eles podem ser extremamente tediosos devido ao seu tamanho. Os tapetes tendem a ser mais rasos nessas seções, o que pode torná-los convidativos para dormir, pois há menos umidade no chão. Muitos relataram que, ao explorar salas de pilares, os caminhos atrás delas mudam com frequência, resultando em pilares colocados assimetricamente e caminhos potencialmente confusos. Recomenda-se que os andarilhos selecionem uma direção e se comprometam a segui-la. Foi a minha terceira vez no zero. Provavelmente é mais longa também. Eu estava tão preparado quanto você pode estar, considerando todas as coisas, mas é difícil se preparar para um lugar como esse. No segundo dia, entrei em uma sala de pilares, o que pareciam fileiras intermináveis de colunas perfeitamente espaçadas. Eu levei 14 dias para encontrar a saída. Você consegue se lembrar dos truques que eles nos ensinaram? Dormir de frente para a direção que está viajando, usar a mão esquerda como guia, mas nada disso pode prepará-lo para um lugar tão grande. Graças a Deus, pela água de amêndoa, eu tô vivo. É difícil imaginar tentar sobreviver lá sem ela. Os buracos. À medida que se explora, o andarilho pode encontrar poços que levam profundamente ao chão. Eles tendem a ser pretos e a luz geralmente não consegue penetrar mais do que alguns metros na escuridão. Assim como os pilares, eles aparecem em grupos próximos e se formam em um padrão de grade, o que geralmente os torna fáceis de contornar. Alguns aglomerados de buracos podem ser grandes ou densamente aglomerados, tornando a queda um risco enorme. Não se sabe o que acontece com os andarilhos depois de cair. No entanto, nenhum relatou ter feito isso e sobrevivido. Se estiver extremamente fadigado ou desidratado, deve-se evitar completamente as seções de buracos, pois elas podem se tornar ainda mais perigosas. Não creio que os buracos levem a lugar nenhum. As pessoas tentam encontrar significado nas coisas, ouvem vozes, sentem uma atração, veem uma luz azul, todos os tipos de histórias. Mas isso é apenas nossa mente tentando encontrar significado no seu sentido, forçando a lógica em algo ilógico. Você aprende rapidamente que as coisas aqui nos Backrooms nem sempre fazem sentido.
raramente a lógica ou o significado. Ela existe além disso, além desses conceitos. As zonas de blackout. As zonas de blackout são seções inteiras do nível 0, desprovidas de iluminação. Essas seções são extremamente difíceis de atravessar, pois se deslocam constantemente atrás de baixa visibilidade. Uma vez lá dentro, pode ser extremamente difícil escapar, pois é fácil se perder na escuridão. Os sobreviventes das zonas de apagão relataram texturas ásperas detalhadas nas paredes, e um silêncio intenso, devido à ausência de luzes zumbindo. Os pisos aqui podem ser rebaixados, muitas vezes cheios de fluido na altura do tornozelo. Se entrar em uma zona de blackout, corra em direção ao primeiro vislumbre de luz ou tente seguir quaisquer zumbido até que uma saída seja localizada. Por mais irritantes que sejam essas malditas luzes, você quase sente saudade quando elas desaparecem. Você pode tentar acompanhar o zumbido, mas o problema é que o som não fica no mesmo lugar. Às vezes parece que você está se aproximando, mas de repente ela está atrás de você novamente. As salas vermelhas. As salas vermelhas devem ser totalmente evitadas, pois são extremamente difíceis, se não impossíveis de escapar. São seções do nível 0 que se desconectaram do todo, completamente inquebráveis uma vez totalmente inseridas, como um circuito fechado. Apenas permanecer próximo às salas vermelhas pode causar efeitos psicológicos adversos, como claustrofobia grave e paranoia aguda. É possível avaliar a distância até os cômodos vermelhos reconhecendo a mudança de cor para vermelho ou se os carpetes ficam grossos, pegajosos e muito ásperos. Outra indicação são as seções de papel de parede descascados para revelar uma cor carmesim por baixo. O melhor curso de ação é evitá-los totalmente. Deve-se simplesmente voltar atrás e ir embora. É verdade que a probabilidade de evitar e muito menos escapar das salas vermelhas se vocês encontrar é quase nula. Quando a maioria percebe que está dentro, já é tarde demais. A configuração do nível 0 é um acolcho de retalhos, em constante mudança de absurdo arquitetônico, agravada por um efeito coloquialmente conhecido como mudança periférica. Sempre que não for observado diretamente, o layout do nível pode se deformar, se esticar ou se reorganizar, às vezes alterando totalmente os dias de corredores percorridos, como se retornasse a um corredor passado. Isso é extremamente desorientador e, mais importante, desanimador, tanto para os novos andarilhos como para os exploradores experientes. O efeito ele não é constante e há áreas onde é menos provável que ocorra, embora isso só aumente a perplexidade do inferno amarelo. Lembro que passei o que deviam ser 2 dias mapeando um trecho de corredores. Achei que era muito inteligente, marquei cantos, contei as luzes e tentei manter algum tipo de referência. Quando finalmente parei para descansar e olhei para trás, pelo caminho que eu vim, o corredor era completamente diferente. 2 dias de caminhada passaram num piscar de olhos. Você pode caminhar por minutos, horas, talvez dias, e no segundo que desvia o olhar, o nível decide que esses passos nunca aconteceram. É, é muita coisa para assimilar quando você chega aqui pela primeira vez. A falta de continuidade. Imagino que seja demais para algumas pessoas. Quase foi para mim. Essas foram as anomalias estruturais catalogadas do nível 0. Agora alguns outros detalhes do nível 0, como os barulhos. Há uma quantidade abundante de ruído ambiente permeando o nível 0 o tempo todo. A principal fonte disso são as luzes zumbindo, cujo volume pode flutuar severa e aleatoriamente. Às vezes, o ruído torna-se alto o suficiente para causar danos auditivos se a exposição for prolongada. Durante esses picos, os andarilhos devem cobrir os ouvidos e continuar se movendo para escapar do som. Os andarilhos relataram outros sons anômalos, como sussurros distintos e vozes familiares chamando-os. Também é possível ouvir sons de arranhão atrás das paredes, como se algo estivesse afiando as unhas. Os sons podem seguir alguém por longos corredores, mas não há relatos de nada que o cause. É aconselhável ignorá-los e seguir em frente. Não se sabe se as anomalias auditivas são ou não resultado de alucinações ou de um fenômeno não descoberto do nível 0. Quase todos os andares do nível 0 são cobertos por um carpete de estilo berber, bem unido. Embora pareça amarelo nas fotografias, provavelmente devido à iluminação forte, a cor é mais próxima de um bege acastanhado quando visto isoladamente. As fibras do carpete são compostas de um material sintético desconhecido e parecem um tanto abrasivas, apesar da umidade persistente. Embora a textura e o sombreamento mudem ligeiramente ao longo do vasto nível, o piso é perfeito, consistindo de uma única peça contínua de carpete. Pouco se sabe sobre a origem dos fluidos que inundam os tapetes do nível 0. Amostras demonstram uma grande variedade de líquido, como água salgada, água salobra, água de amêndoa, líquido de pen,
formalina e até mesmo suspensões contendo DNA humano e não humano. Notavelmente, os tapetes não são comestíveis e a água de amêndoa está contaminada. Por isso é aconselhável não se preocupar em consumir pedaços do chão, mesmo em desespero. Vemos isso o tempo todo na base alfa. As pessoas mal conseguem sair de lá vivas e depois tropeçam na base meio delirantes, severamente desidratadas e famintas. Imagine sobreviver ao inferno amarelo apenas para morrer de alguma doença desconhecida transmitida pelo tapete ou de um sufocamento causado pelas fibras na sua garganta. Por favor, não comam os tapetes. Um fenômeno chamado de efeito isolamento foi observado por aqueles presos no nível zero. Mesmo que dois indivíduos entrem no nível zero lado a lado, eles nunca conseguirão se encontrar. Todas as tentativas de comunicação, seja gritando, deixando bilhetes, marcando caminhos ou danificando paredes, fracassarão. Este nível é realmente um obstáculo que devemos enfrentar sozinhos. Esse efeito é persistente em todo nível, o que pode ser extremamente desgastante psicologicamente à medida que os andarilhos avançam. Existe uma exceção, uma sala pequena na qual as pessoas podem se ver, mas o layout em constante mudança do nível zero torna o encontro com a sala altamente improvável. Sobre essa sala a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela no final do vídeo, na hora da análise sobre o nível zero. Entidades. Não se sabe se existem ou não entidades no nível zero. Se elas existirem, provavelmente também estarão sujeitas ao efeito de isolamento, não podendo encontrar pessoas. Embora nenhuma tenha sido realmente relatada diretamente, os andarilhos alegaram ter visto figuras sombrias os perseguindo, entre os corredores experimentando escopofobia, que é o medo de ser observado, enquanto vagavam pelo inferno amarelo. Entradas. Sair da realidade é a forma mais frequente de entrar no nível zero, embora existam muitas outras entradas para cá, em toda a maior parte do resto dos backrooms. Saídas. Sobreviva o suficiente para encontrar uma parede instável pela qual pode se jogar. Isso levará ao nível 1 e aos fragmentos de humanidade que ainda restam nesse mundo. Quase todos os viajantes se lembram do momento em que perceberam que os corredores nunca terminam. O zumbido nunca vacila e as regras do mundo de onde vieram não se aplicam mais. O nível 0 não é o pior lugar nos backrooms, é apenas o primeiro. Apesar de como possa parecer, existem inúmeros outros lugares terríveis em que você pode e provavelmente irá se encontrar. Se você chegou até aqui, já cruzou o limiar. Bem-vindo aos backrooms. E esse foi o nível 0 das backrooms. E como esse último texto deixou claro, ele é só o começo desse vasto universo. Mas bom, de qualquer forma, vamos conversar sobre algumas coisas sobre o nível 0 antes do vídeo terminar. Principalmente coisas que apareceram e não fazem muito sentido ainda. Nas áreas de buracos, tem um relato de um andarilho que cita que uma das lendas é sobre uma luz azul que sai desses buracos. Essa luz é uma referência a outro nível das backrooms, o Blue Channel, que com certeza vai ter um vídeo no canal mais cedo ou mais tarde, mas em um resumo, ele é todo o universo das backrooms, como se os níveis fossem planetas dentro dele. Isso é meio louco, principalmente falando agora no começo disso tudo, mas é literalmente isso. Porém, vai ser outro dia que a gente vai se aprofundar mais em toda essa lore do Blue Channel e o que está realmente acontecendo sobre a criação dos backgrounds e, bom, muito mais coisa. Sobre o efeito de isolamento, se diz que existe apenas uma sala onde nada disso ocorre. Essa sala é a Sala Manila, ou a Manila Room. Nos backgrounds, além dos conceitos de níveis, que são meio que os andares, os ambientes que compõem esse universo, existem os subníveis, que são áreas dentro de níveis que são tão diferentes que não podem ser consideradas apenas como uma zona do nível, uma área dele. Podendo ser por algum motivo de história que ocorreu naquele lugar, ou realmente por diferenças muito bruscas do seu nível pai, que é realmente o nível onde esse subnível está. E realmente, a Sala Manila é um dos poucos portos seguros do nível 0, sendo um lugar onde as pessoas podem realmente se encontrar lá e tem instruções para fugir do nível 0. Ainda nessa coisa de subnível, as salas vermelhas, além de uma zona, são um subnível dentro do nível 0, também chamado de as Red Rooms, sendo possivelmente um ponto nessa área das salas vermelhas que a fuga se torna completamente impossível até a morte do andarilho, o que vai ser abordado em um vídeo sobre ela. Afinal, ela parece guardar alguns outros segredos que podem ser bem interessantes, apesar de eu não ter realmente visto elas ainda.
Um nome foi citado na descrição dos tapetes, que foi a Base Alpha. Essa Base Alpha é uma colônia que existe no nível 1, sendo pertencente ao Major Explorer Group, ou o maior grupo de exploração, abreviado para a sigla MEG. Eles com certeza merecem um vídeo próprio, com todas as suas nuances, mas de forma geral, é um tipo de governo dos backgrounds. Não como um governo convencional, obviamente. Eles exploram os níveis dos backgrounds e têm muito controle e influência, sendo até mesmo esse grupo quem, dentro da história, escrevem as wikis, fazendo isso para que as pessoas presas nos backgrounds leiam e consigam sobreviver. E agora sim temos tudo sobre o nível 0 das backgrounds do Kidod atual, sendo válido dizer que no passado ele era diferente, tendo alguns outros detalhes que desapareceram com a atualização e muitos outros foram acrescentados. E bom, esse foi o vídeo, e se você viu até aqui, considera dar um like, se inscrever, ativar o sininho, esse tipo de coisa. Esse é o meu primeiro vídeo, e pretendo seguir o canal nesse conteúdo de backgrounds, cobrindo níveis, entidades e outras coisas. Mas em geral, é isso. Eu sou o Choco, e você já esteve aqui antes.